Olá, com vocês mais uma vez, Emerson Machado. Um grande prazer fazer mais um vídeo e tentar te ajudar para que você consiga ter um futuro melhor e ter a vida que você merece ter e ter um futuro que você procura conquistar a cada dia. O tema de agora será reprogramação mental. É um tema que eu acho que é o alicerce, que é a base para o seu sucesso na vida. Eu nunca vi uma pessoa de sucesso na vida que não tem uma mente alinhada com aquilo que ela deseja. Para analisar amigos seus que são pessoas de sucesso, repara que muitos deles não são pessoas muito técnicas. Muitos não têm formação acadêmica, não têm muita experiência na área, mas parece que tudo que eles fazem dá certo. Alguns brincam que eles têm um toque de Midas, aonde eles colocam a mão, vira ouro. E vejo pessoas também do lado contrário, muito preparadas, pessoas altamente qualificadas, que estudaram muito, falam bonito, se vestem bem, têm um grande marketing pessoal, mas por algum motivo eles não crescem na vida. Você conhece pessoas assim? Talvez você é essa pessoa. Todo mundo olha para você e olha um grande potencial, enxerga uma pessoa diferenciada. Uma pessoa preparada para o sucesso. E por algum motivo você não consegue realizar os seus sonhos. Você não consegue, às vezes, mudar a sua vida. Por que isso, Emerson? Porque amigos meus que são desprovidos de mais conhecimento que eu, parece que eles começam um empreendimento e dá certo. E tudo que eu faço dá errado. Eu vou te explicar nesse vídeo. O maior obstáculo do ser humano é ele mesmo. E quando eu falo ele mesmo, uma grande fatia desse problema está na sua mente inconsciente. Agora também há uma boa notícia. Eu não quero gerar um pânico em você. Eu quero que você entenda que através deste vídeo você poderá reprogramar a sua mente para que você possa ter um comportamento de pessoa de sucesso e automaticamente mudar o curso da sua vida pessoal e profissional. Então, primeiramente, o que é sistema de crenças? É um conjunto de crenças que habitam em nossas mentes e influenciam poderosamente o comportamento humano. Sistema de crença é a mistura, é a fusão de crenças que há dentro de você. Enquanto que crença são as opiniões que ouvimos e aceitamos como verdade ao longo da vida. Hoje o que você acredita, aproximadamente 80%, foi colocado em você até os seus 12 anos de idade. O que você crê hoje em dia que é certo, o que você crê que é errado, o que você crê que pode e o que você crê que não pode fazer. Isso é uma crença. Henry Ford falou um dia uma frase que impactou o mundo. Se você acha que pode ou você acha que não pode, você está certo. Ou seja, não existe verdade absoluta. Só que muitas crenças que colocaram dentro de você estão hoje atrapalhando o seu crescimento profissional. E nós temos que mudar isso. Uma crença que muitas crianças escutavam, isso quando era pequenininha, era o seguinte: a criança vinha até o pai e pedia um dinheiro emprestado para comprar um picolé, comprar um brinquedo, uma bola, e o pai falava assim: filho, você acha que dinheiro nasce em árvore? Dinheiro é muito difícil, tem que trabalhar demais, dinheiro é igual a sacrifício. Ele ouvia essas frases com tanta frequência que no seu inconsciente formou uma crença de que ganhar dinheiro era algo muito difícil. Era algo muito trabalhoso. E uma criança não consegue, infelizmente, negociar com o pai dela um conhecimento, uma informação e falar: pai, peraí, você está errado. Eu posso escolher as crenças que eu vou seguir na minha vida. Criança apenas escuta, acredita e absorve aquela verdade que ela acabou de escutar. Quando eu falo verdade entre aspas, é um lembrete que não há verdade absoluta. Mas para aquela criança entrou como uma flecha na mente dela.
e reagimos automaticamente segundo nossas crenças e hábitos. Então, a maior dificuldade do ser humano na vida é que as crenças, elas influenciam todos os nossos comportamentos. E com o passar do tempo, começamos a reagir automaticamente ao que nós acreditamos. Quer ver um exemplo? Quem dirige um carro, por exemplo, ele entra no carro, automaticamente já liga o carro, pisa na embreagem, coloca a primeira marcha, acelera, consegue regular o acelerador, segurar o freio, mudar de marcha. Para analisar como que é complexo o processo de dirigir um carro. Somado a isso, olhar o retrovisor, olhar para frente, olhar para o lado. Nós temos geralmente no carro 3 retrovisores. Então existe muitas dificuldades nesse ato de dirigir. Mas nós conseguimos, em fração de segundos, nos prepararmos psicologicamente falando para dirigir um carro. Isso é uma reação automática. Tudo que você faz com frequência vira um hábito. E todo argumento que você escuta com frequência vira crença. E há pessoas que quando chegam numa situação na vida que tem que ser corajosa, que tem que ter uma atitude de gigante, uma atitude vitoriosa, ela reage automaticamente de maneira negativa. Ela enfrenta um problema. Ela pode ser positiva e ela pode ser negativa, mas automaticamente reage de maneira negativa. Enquanto que pessoas programadas para ter sucesso sempre reagem de forma positiva. Você conhece amigos, por exemplo, que estão com problemas sérios na vida, mas sempre acordam felizes, passam um dia sorrindo, porque eles foram programados para reagir bem diante dos problemas. Enquanto que outras pessoas têm um dia maravilhoso, mas se acontece alguma coisa errada ao longo do seu dia, ela sempre reage mal. Por que isso? É porque a programação mental dela está preparada para reagir mal diante dos problemas. E eu vou te contar algo muito sério. Nós precisamos urgentemente te reprogramar para ter reações automáticas para ter sucesso. Como seria bacana quando você enfrentasse uma dificuldade e pudesse automaticamente falar assim: não, eu vou vencer, eu vou triunfar, eu vou chegar lá, eu posso, eu sou melhor, eu estou preparado para isso. Ora, para que você consiga ter uma reação automática rumo ao sucesso, nós precisamos trabalhar na sua mentalidade. Agora, Emerson, como que uma crença é gerada? Nós temos pelo menos 4 maneiras de absorver uma crença e uma quinta maneira para poder alterar uma crença. A primeira crença que nós absorvemos, isso vem dos nossos pais. É aquilo que você ouvia quando era criança, em relação à vida, os ideais que seus pais passaram para você. E eu creio realmente que todo pai, toda mãe, ela quer o melhor para o seu filho. Mas nem sempre o que ela acha que é o melhor para um filho, na prática é o melhor para o seu filho. Quantos pais nos falaram assim quando era criança: filho, quando crescer, procure estudar, vai para uma faculdade, consiga um bom emprego, tenha estabilidade. Eu ouvi isso muitas vezes quando era criança. E ali começa a criar uma mentalidade, uma crença, onde que emprego é uma boa oportunidade, que um bom emprego é o ideal de um ser humano. Outros pais falaram diferente: filho, quando você crescer, seja o melhor no que você faz, monte uma empresa, seja ambicioso, pense grande. E a criança cresce e tudo que ela faz, ela pensa diferente. Há uma classe no mundo que praticamente monopoliza as esferas de poder na humanidade, que são judeus. Os judeus atualmente são 5% da população mundial, mas eles controlam aproximadamente 95% de todo o dinheiro que há no mundo. Agora, lá na religião deles, existe um livro chamado Talmud.
É um livro de crenças judaicas. E tudo que o judeu faz é visando ser o maior, é visando ser o melhor. Desde criancinha eles estudam e decoram as regras do Talmud. E quando uma criança judaica cresce, tudo que ela ambiciona, tudo que ela coloca a mão, automaticamente prospera. Porque na mentalidade dela há uma crença muito forte de que ela foi criada para ser diferente. E 5% da população mundial que são judeus controlam 95% de todos os resultados na humanidade. Sabe o que mostra isso? Crença. Os pais criam os filhos com a programação para ter sucesso. Outro fator que gera crença no ser humano é o ambiente que nós estamos e que nós crescemos. Quando eu falo ambiente, inclui amizades, inclui escola, aonde você frequenta, o seu círculo de convivência. Aí você pode absorver ideias de muitas pessoas. Você pode absorver crenças de outras pessoas. São transferidas para você automaticamente. Então cuida bastante com as pessoas que você anda. Se você anda com pessoas que o dia inteiro só falam desgraça, que vomitam crenças de que estamos em crise, que ganhar dinheiro é algo muito difícil, é algo muito sacrificante, isso pode começar a embutir em você uma crença diferente. E quando uma crença nova chega, ela é obrigada a expulsar a antiga. Não há lugar na mente para duas crenças antagônicas. Uma crença expulsa a outra. Então, se você está programado para o sucesso, mas convive com pessoas em todo momento, derrotadas, fracassadas, com a mente pequena, essa mentalidade pequena pode começar a influenciar na sua programação mental. Um outro fator que gera crença é a cultura. E o Brasil é um país muito rico em cultura. Cada região do Brasil eu encontro culturas diferentes. Hoje eu viajo o Brasil inteiro. E eu paro para reparar que em cada região do Brasil existem crenças diferentes. Eu fundei o Grupo InLeader. E eu tenho hoje equipe em todos os estados do Brasil. Então eu viajo bastante para trabalhar com o meu grupo, dar suporte para eles e formar líderes em regiões diferentes. E quando eu chego numa região, eu escuto muito isso. Aqui na minha região a cultura é contra esse trabalho. Aqui na minha região a cultura é mais complicada. Muitos me falam isso. Em algumas regiões, realmente, a cultura é mais difícil em algumas áreas. Em qual cultura você cresceu? Uma cultura que te estimula a mudar de vida? Uma cultura rica ou uma cultura pobre? Aonde ganhar 2, 3 mil reais no mês já é sucesso. Uma outra fonte que nos gera crenças são experiências passadas. E essa é uma fonte muito forte de geração de crenças. Há pessoas que quando era criança foram para a escola, fazer um trabalho em equipe e tinham que falar em público. Aí foram na frente, nervosas, para fazer um trabalho e ela foi ridicularizada. Riram de você, debocharam de você, zombaram da sua cara. E a experiência criou um trauma. E junto com o trauma vem uma crença. Que de repente foi, eu não posso mais falar em público. Eu não tenho capacidade para isso. E essa crença começa a aprisionar todo o seu futuro. Experiências passadas podem criar um trauma nas pessoas. De lado contrário, uma experiência passada positiva pode reforçar uma crença. Você faz algo na sua vida desafiador, consegue triunfar e aquilo consegue fortalecer uma crença poderosa. Mas eu quero me concentrar com vocês hoje na quinta maneira de reprogramação mental, que é a reprogramação consciente. As 4 formas anteriores são reprogramações que foram feitas em você em esfera inconsciente. Agora, nós vamos concentrar a partir de agora em como que nós podemos conscientemente nos programarmos para ter sucesso na vida.
E eu vou lhe falar agora alguns princípios da programação neurolinguística, que é uma ciência que estuda o comportamento humano e procura modelar as pessoas que têm sucesso na vida. O primeiro princípio é: o mapa não é o território. Eu quero que você entenda que não há no mundo verdade absoluta. Tudo é uma coisa subjetiva. Subjetiva. Aqui é um exemplo. Se eu colocar um óculos de cor lente azul, eu vou enxergar o mundo de cor azul. Agora, se você colocar um óculos de cor amarela, você irá enxergar o mundo na cor amarela. Mas nós podemos brigar, eu falo assim: olha só como é que o mundo é azul, que interessante. E você fala: não, Emerson, o mundo é amarelo. Eu falo: não, cara, o mundo é azul. Gente, quem está certo, quem está errado? Eu, do óculos azul, ou a outra pessoa da lente amarela? Não existe certo ou errado. O que existe é opiniões subjetivas. E quando eu falo que o mapa não é o território, é porque o mapa é uma representação aproximada da realidade. O mapa não é a realidade. Eu uso muito o GPS onde eu vou hoje em dia, e geralmente eu vou numa região que o GPS não localiza. Ele acaba errando o trajeto. E o GPS tem uma grande capacidade de me conduzir em qualquer lugar do Brasil. Mas constantemente ele erra. Ou seja, o GPS não é a realidade. Ele é algo aproximado à realidade. Então, se falaram um dia que ter dinheiro é algo muito difícil, lembra disso. O mapa não é a realidade. Essa é uma opinião que a pessoa falou para você, mas você pode formular dentro de você crenças totalmente diferentes. O que você enxerga nessa imagem? Analise um pouquinho. Algumas pessoas estão enxergando agora um copo meio cheio. Outros estão vendo um copo meio vazio. Outros enxergam um copo com água. Para reparar como as respostas podem ser diferentes. E todas as respostas estão certas. Ou seja, a maneira como você enxerga, isso forma a sua realidade pessoal. Segundo princípio, cada experiência possui uma estrutura. Eu quero que você entenda a partir de agora como uma estrutura mental é criada. Essa é a estrutura. Crenças geram comportamentos. Comportamentos desencadeiam resultados, que por sinal fortalecem as crenças anteriores, que vão gerar novos comportamentos e aí vira um círculo vicioso. Nós nunca agimos de maneira contrária ao que nós acreditamos. Então, se você faz algo diferente da população em geral, é porque você tem crenças diferentes. Um dia, o Walt Disney, quando era adolescente, ele fez um desenho e chamaram ele de maluco. Ele desenhou um parque muito bonito, desenhou o Mickey Mouse e ele falava: um dia milhões de casas terão esse boneco e eu vou criar o maior parque do mundo. Era uma visão que ele tinha, que virou uma crença muito forte. E ele moldou a sua vida para ter atitudes, comportamentos, para realizar aquela crença que ele tinha. E aconteceu o quê? Ele criou o maior parque do mundo. Esse é o resultado. E como é que está a crença dele hoje? Está mais forte ainda. Quando ele faz um empreendimento, com certeza, ele entra para vencer. Ele entra para triunfar. Porque ele tem embasamento, experiências passadas que fortalecem um pensamento grande. Então saiba que todo comportamento tem como raiz uma crença. Aí que entra a dificuldade humana. Muitos vêm palestra motivacional e o palestrante vai lá, é motivado, mexe com você, e você sai daquela palestra totalmente entusiasmado, sangue no olho, fala: cara, agora vai, agora eu vou mudar de vida. Estou motivado, estou preparado. E o seu comportamento, ele começa a mudar. Você começa agora a ser positivo, pensar grande, acordar animado, porque aquela palestra realmente mexeu com você.
Acontece que uma semana depois, sem perceber, você começa a voltar ao estado original que você era antes da palestra, que de repente é um estado negativo, de baixa performance. Por que isso, Emerson? Porque o problema não está no seu comportamento. O comportamento é somente o fruto de uma árvore. O problema está na raiz. A raiz é o problema, que é o teu sistema de crença. Se nós não mudarmos as suas crenças, nós não poderemos mudar de maneira consistente o seu comportamento. Até pode mudar por curto prazo. Há pessoas que vivem de palestra motivacional. Agora, se ele ficar sem um evento por uma semana, 2 semanas, ele desanima. Ele vai no evento, sai motivado, feliz, alegre. Aí depois de 2, 3 semanas, ele murcha. Por que acontece isso? Porque não houve um trabalho de reprogramação mental. Eles só trabalharam no comportamento. E nós, como líderes, também temos que aprender. Não é criticar a nossa equipe em áreas que eles erram na área comportamental, mas é ajudá-los a reprogramar a mente delas. Isso vai influenciar o quê? Em resultados, que podem ser positivos ou negativos. Terceiro princípio, o corpo, a mente e as emoções são partes de um todo. Nessa imagem tem uma criança que assim enxerga um gigante. Eles podem perceber que está alinhado o corpo dela, expressão corporal e facial. Isso mostra que a mente dela se enxerga de maneira poderosa, de alta performance e com certeza ela está tendo emoções fortalecedoras. Nós não podemos isolar o corpo, a mente e as emoções, porque eles são totalmente interligados. Então, exemplo, se você andar para a rua com o ombro baixo, olhando para baixo, automaticamente o cérebro começa a interpretar um sinal de que é para você entrar no estado de depressão. Isso é científico, tá? Não é argumento meu, não. É ciência. Há uma simbiose entre o corpo e mente. Isso é muito poderoso. A mente interpreta o seu corpo. O corpo realmente fala. Uma comunicação hoje em dia, ela é 7% o que você fala, ela é mais ou menos 38% tom de voz e o resto é linguagem corporal. Então você pode, através do seu corpo, influenciar a sua mente. Quando sair de casa, cabeça erguida, tronco erguido, peito para frente, olha em linha reta e a sua mente vai interpretar que é para entrar no estado de recurso. Como é que uma pessoa depressiva fica? Que anda triste com a vida, olhando para baixo, geralmente para a esquerda. Ela está conectada com a depressão dela. Se começar a olhar para cima, ela pode alterar as suas próprias emoções. Então usa essa sincronia do seu corpo, da sua mente e das suas emoções também. Quarto princípio, se alguém pode fazer algo, a outra pessoa também pode fazê-lo. Essa é uma crença. Eu não creio em pessoas privilegiadas. Eu não creio que ninguém é melhor que ninguém. Mas eu creio que tem pessoas que usam o seu potencial mental e outras que não usam o seu potencial mental. Mas se alguém pôde mudar de vida, é porque você também pode mudar de vida. Então, em vez de ficar invejando a pessoa alheia, procure se inspirar. Procure se automotivar e se reprogramar para ter sucesso também na vida. Se alguém pode fazer algo, certamente você também pode mudar a sua vida. E aqui está o nosso resumo de como que a nossa mente funciona. A nossa mente tem 2 departamentos, vamos chamar assim, a parte consciente e a parte inconsciente. Segundo estudos, a parte consciente é apenas 5% do nosso potencial mental. É aí que entra o seu raciocínio, suas percepções,
pensamentos, ou seja, o que você tem consciência do que você pode fazer e o que você não pode fazer. Também é chamado de neocórtex, é uma parte do cérebro que é responsável por pensamentos, raciocínios, percepções e análise. Neocórtex. O sistema límbico, ele fica numa outra parte do cérebro, que é a parte emocional. E nós agimos geralmente pela parte emocional. E a nossa parte da mente mais poderosa chama-se parte inconsciente, que é 95% da nossa mentalidade. É aí que entra a memória, fantasias, lembranças, desejos, pulsões inatas, medos, fobias, traumas, está no inconsciente. Eu teve uma experiência, por exemplo, de do nada lembrar de algo que era quando você era criança, uma experiência muito antiga, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, você nem lembrava daquilo, mas alguma coisa desencadeou aquele pensamento de uma forma instantânea, porque tudo que você viveu na sua vida, por mais que o seu consciente não lembre, o seu inconsciente gravou, ele memorizou. Tudo é arquivado. Imagina a sua mente como se fosse uma biblioteca gigantesca com vários livros diferentes. Só que você tem acesso ao corredor 1 e o corredor 2. Isso é a tua parte consciente. É o que você pode acessar quando quiser. Mas existem corredores infinitos, que é a parte inconsciente do seu cérebro. Agora, o problema é que o inconsciente consegue influenciar de maneira muito poderosa o nosso consciente. O inconsciente influencia no consciente. E as crenças, elas estão armazenadas no nosso inconsciente. Então, para que você possa se reprogramar para ter sucesso, nós precisamos entrar na sua mente inconsciente, que é onde está todo o seu potencial. Todo o seu potencial. Segundo a neurociência, as pessoas que mais tiveram sucesso na vida, em todos os tempos, usaram aproximadamente 10% do seu potencial mental. E o ser humano hoje, médio, um ser humano tradicional, ele utiliza 6% aproximadamente do seu potencial cerebral. E aonde que está, Emerson, todo esse potencial que eu não uso? Ele está no seu inconsciente. Então o segredo é tentar despertar esse potencial todo. E agora, a parte mais importante, como que nós podemos então reprogramar a nossa mente? A primeira maneira é a reprogramação mental através da visualização. Essa é a parte prática. Essa é a parte mais importante do nosso treinamento. Quando você passa a separar um tempo diário para visualizar, isso começa a gerar um grande efeito na sua mente. A mente não sabe discernir duas coisas. Primeiramente, o comando sim ou não. Quer um exemplo? Te dou uma ordem agora. Não pense, atenção, não pense na cor vermelha. O que você pensou agora? Automaticamente, cor vermelha. Não imagine comendo uma pizza de 4 queijos, suculenta, macia, bem tostadinha embaixo. Não imagine. Chegou a te dar fome, não chegou? Porque a mente não consegue captar o comando não. Então, ou seja, nunca fale assim, ó, eu não vou fracassar. A mente capta fracasso. Então, quando eu falo de visualização, você pode começar a se imaginar. Separa um tempo diário na sua casa para sentar numa poltrona bem confortável ou na própria cama. Feche seus olhos e comece a imaginar como que seria o dia dos seus sonhos. O dia ideal para você. Procure imaginar agora.
como que você pode viver a vida dos seus sonhos. Se quiser, pode fechar seus olhos por um momento e praticar agora mesmo essa atividade. Como que é acordar de manhã naquela casa dos seus sonhos, com a família dos seus sonhos? O que você enxerga na hora? Quais palavras você escuta agora do seu parceiro, da sua parceira, dos seus filhos? Como que é o som daquele ambiente calmo, tranquilo, aquele som que você tanto gosta? Qual é a sensação, o sentimento que está sentindo agora, ao acordar, sabendo que você venceu, que você triunfou? Comece agora a andar pela casa dos seus sonhos, cada quarto, pela sala, pela garagem, e começa a visualizar isso de maneira bem concentrada. Inspira, expira. Inspire, expire. E quanto mais calmo você fica, o teu cérebro entra no estado de ondulação mais baixo e vai facilitar a sua visualização. Isso é muito importante por qual motivo? Para que você possa gerar no teu inconsciente uma crença de possibilidade. Uma outra coisa importante é que a mente inconsciente não sabe discernir imaginação de realidade. Isso é muito sério. Ela não sabe diferenciar quando você está imaginando algo ou quando você está lembrando de algo ou vivenciando aquele algo. Ele só capta mensagens, ele só capta estímulos. Ou seja, quanto mais você visualiza, você manda estímulos novos para o seu inconsciente. Isso vai gerar crenças de sucesso e crenças fortalecedoras. Procure imaginar você na esfera profissional tendo um dia de sucesso, um dia maravilhoso, palestrando para milhares de pessoas, bem arrumado, com o carro dos seus sonhos, todos os dias. Procure separar um tempo diário para fazer isso. E aqui entra uma tarefinha de casa. Crie algo chamado quadro dos sonhos. O que é o quadro dos sonhos? Você pode pegar uma cartolina e colocar nela várias imagens, várias fotos de coisas que você quer realizar na sua vida. Coloque lá dentro várias imagens. Casa, carro, o corpo que você almeja ter. Por que isso? Porque quando você enxergar todos os dias aquele cartaz, que é o quadro dos seus sonhos, você vai se imaginar, você vai entrar naquele mundo da imaginação. Isso vai influenciar a sua mente. Segunda maneira importante de reprogramarmos nossa mente é através da quebra de paradigmas. O que é um paradigma? É aquilo que você acredita que é impossível de ser feito. Impossibilidade é igual a um paradigma. E para analisar comigo, quantas impossibilidades já falaram um dia para nós? E hoje é viável. Exemplo, o homem voar. Era algo impossível. É contra a nossa fisiologia. Mas hoje o homem voa. Criaram um avião que nos permite invadir os ares, invadir o céu. Um dia falaram para nós também, isso, aliás, em outras gerações, que nos conduzir, nos transportar aí a 200 por hora, 200 km por hora, seria impossível. Hoje tem carros que andam a 300 por hora. Quantas coisas já te falaram que eram impossíveis de ser feitas? Isso é um paradigma. E quando você faz alguma coisa que para você é difícil, que para você é impossível, isso fortalece em você uma crença de que você pode também quebrar outras impossibilidades. Eu tinha um trauma, um desespero mesmo de altura. Eu, quando era criancinha, para andar em roda gigante foi difícil. Minha primeira experiência em roda gigante foi aos 15 anos de idade, porque eu sempre odiei altura.
E um dia eu fui no Beto Carreiro World e tinha uma torre lá de 100, tem uma torre lá de 100 metros de altura. Detalhe, é um banquinho que ficamos com a perna de fora balançando, parece que não há proteção nenhuma. Eu fiquei apavorado com aquela experiência. Mas eu me obriguei a fazer aquilo. Por quê? Para que eu pudesse quebrar um paradigma, que para mim era altura. E qual o benefício que eu tive com aquela experiência, além do desespero, né? A minha experiência que eu tive, que me ajudou posteriormente, é que se eu pude quebrar uma impossibilidade pessoal, eu também posso quebrar outras que virão na minha vida. E quanto mais experiências você consegue armazenar na sua mente, de quebra de paradigma, isso vira uma base, isso vira uma preparação para experiências futuras também. Então se obrigue todos os dias a fazer algo diferente. Nunca procrastine quebrar paradigmas. Para mim falar em público é muito difícil. Então fale. Eu odeio altura. Então ande em algo muito alto. Tudo que é difícil para você, procure enfrentar. Procura vencer. Procura persistir contra isso. Para que você possa superar aquele obstáculo e fortalecer e reprogramar a sua mente. Terceira maneira de reprogramarmos a nossa mente através de afirmações positivas consistentes. É como eu falei anteriormente, a mente não capta o comando não. E muitos ficam o dia inteiro falando, eu não vou desistir, eu não vou parar. E a mente capta parar, capta desistir. Então procura inverter. Use afirmações positivas. Em vez de falar eu não vou desistir, fale eu vou persistir, eu vou vencer, eu vou conquistar. E outra coisa importante, procure se separar de pessoas que falam todos os dias para você coisas negativas. Isso influencia a mente de maneira muito poderosa. Se afaste de pessoas assim, para o seu próprio bem. Aquela frase muito antiga, né? Me fale com quem você anda e eu saberei quem você é. Então, quando você caminha com pessoas bem-sucedidas, pessoas de sucesso, que te empurram para frente, cria uma crença fortalecedora. Então, faça todos os dias afirmações positivas. Tarefa para você. Escreva num papel a sua missão de vida. O que é missão de vida? É aquilo que você acredita que foi criado para fazer. Emerson Machado, pode começar assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu, quando acordo de manhã, eu procuro estar sempre animado. Eu procuro sempre olhar as coisas positivas do meu dia a dia. Eu fui criado para ter sucesso. Eu sou um sucesso. No meu trabalho, eu sou maior porque eu me vejo maior. Eu pago preço. Eu luto, eu trabalho e eu triunfo automaticamente. E você pode criar essa missão de vida para cada área da sua vida e ler todos os dias, 3 vezes por dia. Isso vai tentar reprogramar sua mente. Livros também é muito legal, porque o livro ele tem grandes conhecimentos focados no positivo. Livros de pessoas de sucesso, é claro, vai ajudar bastante também. Quarta forma de reprogramação mental é através da meditação. Por que os monges são pessoas que transmitem paz? Porque eles conseguem todos os dias ficar horas e horas meditando. E não tem nada a ver meditação com ocultismo ou religião, tá? Nada a ver. Meditação é um ato de respiração, de inspiração, expiração, uma posição corporal de relaxamento e que você consegue reduzir a sua ondulação cerebral. Nós temos 4 estados de ondulação cerebral. 4. E quando você consegue meditar, ficar bastante calmo, inspirando, expirando, o teu cérebro começa a ficar mais calmo. E ele fica mais receptivo à sugestão. É o que muitos chamam de auto-hipnose. O que é auto-hipnose? É quando eu começo a mandar mensagens
para o meu inconsciente. Mas para que isso haja efeito, eu tenho que estar no estado total de relaxamento, o que muitos chamam de estado alfa. Então procure em casa separar por dia pelo menos 15 minutos para relaxar o seu corpo. E quando ficar totalmente relaxado, começa a visualizar, que é a técnica 1. Comece a fazer afirmações positivas, que é a técnica 3. Através da meditação. Você aliou 3 técnicas numa só atividade. Procura se imaginar tendo um dia dos sonhos, tendo um dia perfeito para você, batendo metas, se qualificando, crescendo, mudando e falando uma vozinha para o seu inconsciente. Eu sou um sucesso. Eu posso. Eu me vejo lá. Eu fui criado para ter sucesso. Gente, esse ato é muito poderoso. Eu espero com esse material ter ajudado você a mudar a sua vida. Eu sei que parece um assunto muito místico, parece um assunto aparentemente muito científico, mas é um assunto que pode sim influenciar todo o curso da sua vida. Saiba que muitas pessoas, muito menos preparadas tecnicamente, estão mudando de vida, porque na mente deles existe uma grande crença de que eles podem fazer aquilo. E eu quero que você agora consiga programar sua mente para alcançar a vida dos seus sonhos. Eu quero que você saiba que eu acredito em você. Eu realmente acredito que você foi criado para triunfar. Quando nós concebemos a vida e nascemos, saiba que você venceu mais de 6 bilhões de espermatozoides para estar aqui. Você venceu uma concorrência muito alta e muito grande para estar aqui. Você já nasceu vitorioso. Já nasceu. Mas de repente, por circunstâncias da vida, a vida começou a te preparar para ter uma situação, ter um futuro contrário ao que Deus criou para você, que é a vitória. Mas felizmente você pode hoje voltar a assumir o comando da sua vida. E não transferir para ninguém essa responsabilidade. Creia, você pode, porque eu realmente acredito em você. Você merece o topo. Nada menor do que isso. Ok, galera? Espero ter colaborado com você. Sou Emerson Machado. Te desejo muito sucesso e até uma próxima oportunidade. Um abraço.